Café nos negócios, aquele cafezinho depois do almoço, o café na reunião de amigos. Acredite, o brasileiro toma mais de 74 litros de café por ano. É verdade, o Brasil é um dos países que mais toma café. É quase que impossível você conhecer uma pessoa que não toma café. 80% das pessoas que foram analisadas nas grandes capitais declaram tomar café da manhã. E 91% das pessoas gostam de experimentar sabores de café diferentes. Durante muitos anos o café fez fortunas. Pessoas ficaram muito ricas, não é? Sendo chamadas dos barões e baronesas do café. Agora o café pode fazer a sua fortuna. Quer saber como? Vem conhecer o Café Marita. O Café Marita. Essa bebida tão agradável contém Garcinia cambogia. Você sabe o que é a Garcinia cambogia? A Garcinia cambogia é uma fruta que foi desenvolvida, foi descoberta, não é? Na Ásia, e que ela absorve a gordura transformando em energia. Que milagre é esse? Ela pega todos os açúcares e gorduras, não é? Que o organismo transforma em energia, ela absorve, elimina e ela primeiro regula todo o organismo. Mas Elias, como funciona a regulagem do organismo? Você sabia que toda pessoa, quando engorda, ela engorda primeiro o cérebro? É verdade. O hipotálamo, que é, vamos dizer assim, o almoxarifado do cérebro, ele que diz o quanto, como tem que ir os alimentos, quantos de nutrientes, ele fica na região do cérebro. E quando a pessoa engorda, o hipotálamo ele se inflama, fazendo com que a pessoa não saiba quando é necessidade de comer e quando é vontade de comer. Tudo se torna vontade. Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Quando eu experimentei o café e eu fiz um desafio comigo mesmo, 7 dias eu vou tomar para ver o que acontece. Eu sempre fui fã de fast food. Sempre gostei do McDonald's, sempre gostei de grandes restaurantes. E o que aconteceu? Eu tinha um metabolismo lento. Por quê? A partir dos 30 anos, o metabolismo ele começa a diminuir. Isso em todas as pessoas. E a partir dos 30 anos também acontece a eliminação de músculos. É verdade. Depois dos 30 anos, a cada 10 anos se perdem 3 quilos de músculo. Sabia disso? Então o que acontece? Quando você se pesa, você acha que você está pesando na totalidade. Mas você está pesando mais gordura do que musculatura. O que nós chamamos de menos massa magra e mais massa gorda. O que a Garcinia cambogia faz? Ao regular o cérebro, o hipotálamo, dizendo que agora precisa se regular a necessidade de entrada de gordura, a primeira ação do hipotálamo é informar o organismo de que ele não precisa mais de energia. Ou seja, você não tem vontade de comer, você tem uma sensação de saciedade. Nossa, que fantástico isso, não é? Pois é, eu vou te dizer o que aconteceu comigo nisso. Então, eu disse anteriormente que eu amava fast foods, eu amava McDonald's e restaurantes. Quando eu fui ao shopping e eu já ia para a fila do shopping, o que você acha que aconteceu? Eu não consegui ir para a fila. Eu não consegui comer.
Por quê? Porque eu tive a primeira guerra dentro da minha mente que eu jamais tinha percebido isso. De um lado, meu cérebro dizia, você não precisa. E dava aquela sensação de saciedade, você não precisa comer. De um outro, uma vontade frenética de ir para a fila e consumir e comer, e já sentia o gosto do lanche na boca. Então começa a se perceber porque muitas pessoas têm dificuldade de emagrecer. Porque o cérebro não ajuda. Como assim o cérebro não ajuda? Uma vez inflamado, ele não consegue te informar o quanto tem de energia ou não. Então tudo é energia e tudo é necessário. Outra grave ação do ser humano durante a sua vida corrida, o dia a dia frenético, é que as pessoas precisam comer de 3 em 3 horas. E não como diz um humorista, que diz de 3 em 3 horas não se deve comer uma lasanha, não é? Então a cada 3 horas você deve fazer um pequeno lanche. Por quê? Imagine um financeiro. Você é financeiro? Conhece alguém da área financeira? O financeiro, ele é assim, ele quer saber o quanto ele tem de receita para poder investir na própria empresa, na própria organização. Então, se o dinheiro demora a vir, qual é a grande atitude que esse financeiro toma? Ele reduz todo o investimento para aplicar no que é necessário. Sabe o que isso acontece se nós migrarmos isso para o ser humano? Ele simplesmente retém gordura. Aham! Então agora você percebe por que você fica comendo, até para de comer, não é? E acaba engordando do mesmo jeito. Porque o organismo não consegue entender quando está em abundância ou escassez. E você precisa informar para ele que está tudo bem, que está tudo em ordem. Por isso tomamos muita água. Por isso nós comemos sempre, para informar para o organismo que está tudo em ordem. Assim ele consome a energia que foi passada e faz com que toda alimentação que você tenha seja aplicada no próprio organismo. Então, para a gente entender, a Garcinia cambogia se assemelha ao carvão de uma locomotiva. Para a locomotiva gerar energia, ela precisa queimar. Então, a Garcinia cambogia faz com que essa fruta queime a energia do seu organismo utilizando sua própria gordura. Maravilhoso isso, não é? Pois bem, se isso fosse só fantástico, não seria completo se não tivesse erva mate. Erva mate é uma erva tipicamente brasileira. E essa erva faz com que o organismo elimine todas as toxinas. Então, o que acontece quando você toma o café Marita? A primeira sensação que você tem é como se você tivesse tomado o energético. Para algumas pessoas, dá um pouco de sono. Por que essas duas situações? Vamos explicar? A primeira situação, a de ser um energético, é porque o hipotálamo foi desinflamado. Então, toda a energia que estava para ser aplicada volta a ser aplicada. E nós não estávamos acostumados com isso. Tem muita gente que toma taurina, bebidas com excesso de cafeína, e faz com que exista um ascendente e depois um descendente. E na realidade o café Marita ele faz com que haja um equilíbrio. Então, vale lembrar que o café Marita não é remédio. Vale lembrar que o café Marita não pode ser tomado como um remédio porque ele não é um remédio, é um alimento. Então, você tem que tomar o café Marita substituindo o café que você já toma habitualmente. Tomando 3 vezes ao dia, ele informa para o organismo que está tudo em ordem. O que você acha que vai acontecer? Primeiro passo, ele vai recompor os músculos. Isso vai fazer com que, na expectativa que você emagreça, você vai começar a ganhar peso. Mas por que, Elias? Porque a musculatura está sendo recomposta. Olha que coisa maravilhosa. Depois de um determinado tempo, ela vai começar a eliminar a gordura. Só que, para o nosso alívio, quando você acaba de tomar o café Marita, você começa a perceber ao longo de um tempo que você começa a desinchar. Por que você desincha? Porque a água que estava retida, lembra do financeiro, retendo as coisas, começa a ser eliminada por causa da erva mate. Ela faz com que o organismo libere a água que estava retida. Logo, a aparência vamos dizer assim, que essa pessoa emagreceu, faz pensar que a pessoa está emagrecendo, mas ela está desinchando. Tá? Então vamos lá. O café Marita, junto com a erva mate, junto com as próprias propriedades do café, dão este resultado. Gostou, né? Bem, agora que você conhece o café Marita, eu só tenho um conselho para te dar. Não perca mais tempo. Experimente o lado saboroso da vida. Café Marita.
uma experiência de emagrecimento e disposição a cada xícara.